Imagina você é um país, por mais que isso seja uma comparação difícil, mas você não vai para a Copa do Mundo desde 1998. E lá você enfrentou na fase de grupos Brasil, Marrocos e a Noruega. Vamos supor que muito tempo depois você volte a disputar uma Copa do Mundo. E aí na fase de grupos você enfrenta o Brasil, o Marrocos, mais o Haiti. Isso aconteceu com a Escócia, que é mais uma adversária do Brasil que eu vou falar na série do Como Vem. Seleção que realmente não iria para a Copa do Mundo desde 98. Então, antes de falar sobre mais um país do Reino Unido, na real, não é nem sobre mais um, né? É sobre o primeiro, já que da Inglaterra o vídeo ainda não saiu. Mas antes de entrar, então, em algum país do Reino Unido, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo os vídeos do Como Vem. Bom, meu povo, é um tempo de ausência gritante, né? A Escócia é um país que tem o futebol como um lado tradicional, né? A primeira partida de seleções do mundo é exatamente feita entre a Inglaterra e Escócia, e agora o país está indo para sua nona competição depois de alguns bons anos. Apesar disso, a Escócia começou a sua participação há muito tempo, né? A primeira participação foi em 1954, quando terminou na penúltima colocação do torneio. O auge da seleção talvez tenha sido ali nos anos 70, nas Copas de 74 e 78. Em 74, inclusive, a seleção também havia ficado no grupo do Brasil. Só que qual é a questão dessas duas competições? Em 74, avançaram Brasil e Iugoslávia. Em 78, avançaram Peru e Países Baixos. A Escócia, apesar de ter sido o auge do país na competição, a Escócia não conseguiu avançar por saldo de gols. Ou seja, a pontuação do segundo colocado ao menos foi alcançada, mas o saldo de gols não foi superior, por isso a Escócia acabou ficando em terceiro lugar, ficando de fora do mata-mata. Depois, de fato, a Escócia não fez nenhuma participação marcante, até porque muitas das vezes nem participou. Mas entrando de fato nesse ciclo, depois de tantas frustrações e a Escócia terminando em terceiro lugar ou indo para o playoff e caindo, a Escócia finalmente conseguiu liderar um grupo, deixando para trás Belarus, que é uma seleção mais fraca, a Grécia, que disputou a Copa mais próximo, né, em 2014, e a Dinamarca, que é a figurinha carimbada nas últimas Copas do Mundo. Então a Escócia não teve um grupo fácil, mas conseguiu se classificar ainda assim. Na Liga das Nações, o país conseguiu o acesso para a Liga A, mas não que isso seja necessariamente bom, já que o descenso da seleção tinha acontecido na temporada 22-23. Sobre a Eurocopa, a Escócia tem pouquíssima tradição no torneio e nem se classificou. Com a convocação já anunciada para essa Copa do Mundo, o país ainda vai entrar em campo para enfrentar Curaçao e Bolívia nos amistosos, mas também fez amistosos mais cedo no ano. E é esse sentimento dos amistosos que o país busca mudar, já que havia perdido pelo placar de 1-0 para a Costa do Marfim e para o Japão. Então, dadas essas questões, dado esses dados, a Escócia vai para uma Copa com dificuldades, já que vai enfrentar o Brasil e vai enfrentar também um dos principais Marrocos da história, num país que vem já num nível diferenciado desde a Copa de 2022. Então vamos escalar essa Escócia aqui, que é um país que por vezes jogou numa 4-2-3-1, por vezes jogou numa 3-5-2, mas uma coisa muito comum nessa Escócia é uma linha de 5 defensiva, pensando em bola aérea, pensando em momentos do jogo. Então, esteja a Escócia iniciando com 4 defensores, 3 defensores, 5 defensores, não se surpreenda caso vejamos uma linha de 5 e o McTominay se lançando ao ataque, ainda que ele não seja atacante dessa seleção. Vamos embora para a escalação, então. O goleiro eu acredito que seja o Gun. Na lateral direita, eu iria com o Patterson, mas existe também uma possibilidade de o McCrory começar jogando. Aí é muito que eu falei dessa questão de posicionamento. A dupla de zaga seria composta por Hendo e McKenna. A lateral esquerda já tem um jogador mais clássico, que é o Robertson, que está de saída do Liverpool.
Existe a possibilidade do Tierney jogar em alguma partida, mas acho difícil que ele comece a competição. No meio de campo, o volante Gilmer ao lado do McLean. A linha mais à frente tem o McGinn do lado esquerdo, o Conway do lado esquerdo e o McTominay ali um pouco mais ofensivo. McTominay que no United jogava muito mais como volante, na Napoli deu passos à frente, passos também dados na seleção escocesa, apesar de que muitas vezes ele funciona como uma referência pela altura, pelos gols marcados pela carreira também. Mas o atacante titular na minha mente seria o Dykes, com uma possibilidade de entrada do Hitz, com a entrada do Adams. Novamente, essa Escócia pode moldar muito a partir do esquema de jogo escolhido. E eu realmente acredito que, talvez contra o Brasil, acho muito difícil, principalmente contra o Haiti, talvez contra o Brasil a Escócia dê preferência para um 5-3-2. Tá? Mas para Marrocos e para Haiti, na minha mente, essa formação com 4 zagueiros iniciais funcionaria melhor. Essa seleção que é treinada por Steve Clarke desde 2019. Ou seja, já é um trabalho já de algum tempo, já está no seu segundo ciclo e está na sua primeira Copa do Mundo. Nesse estilo mais pragmático de jogo, sem propor demais a partida. Bom, gente, sobre a Escócia é isso que eu tenho que falar. É um retorno depois de muito tempo para um grupo muito semelhante. Quero saber de vocês o que vocês esperam da seleção escocesa. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal caso você não esteja inscrito e ativar as notificações para continuar recebendo os vídeos do Como Vem. Eu vou ficando por aqui. Fui!